Eu me sinto entristecida quando uma pessoa sofre quando vai me chamar de preta, quando vai me chamar de negra. E dentro da academia isso acontece, isso já aconteceu na minha trajetória, né? E aí quando alguns colegas na faculdade iriam falar de mim, em várias situações, em vários cenários, mas Flávia, que Flávia? Aí ficava assim, a Flávia, aquela moreninha. Eu ouvi muito isso, né? E eu falava, gente, não economizem na cor, eu não sou morena. Paulão, vamos conversar um pouquinho sobre a sua especialidade, né? As questões das políticas públicas, né? Veja, parece que existem vários indícios materiais que afirmam a existência do que a gente pode chamar de racismo estrutural, né? Esses indícios podem ser vistos na nossa história, na nossa cultura, na nossa linguagem, né? Isso foi muito comentado, por exemplo, temos como A Coisa Está Preta, Dia de Branco, Lista Negra, Mercado Negro, Criado Mudo Negro. Essa foi uma conversa que pautou muito as redes sociais nessa semana, mas também nas práticas institucionais, né? É possível que esse racismo estrutural ele tende a colocar ou não, aí eu queria a sua opinião, né? Esses grupos étnicos ou grupos de minoria de direitos em situação de menor acesso aos seus próprios direitos, né? Tem um vídeo que está circulando, por exemplo, na internet, que comenta um pouquinho, ou que margeia sobre isso, falando da Fundação Palmares e da sua liderança na pessoa do senhor Sérgio Camargo. Como é que você enxerga o impacto desse racismo estrutural nas políticas públicas de hoje? Bom, Léo, eu acho que a política pública, basicamente, ela tem a capacidade de ser ativa, proativa ou positiva, mas ela também tem a dimensão da perversidade. No caso, quando nós observamos a história ou a trajetória das populações negras, ou das pessoas de cor preta no Brasil, nós vamos perceber que, por parte da política pública, sempre foi relegado a essa população o lado perverso. As experiências do mundo, por exemplo, Estados Unidos e alguns outros países, logo após o que nós chamamos de libertação dos escravos, têm experiências muito distintas. Mas, no caso brasileiro, né, o Estado brasileiro simplesmente liberou as elites de pagar qualquer indenização para a população negra e simplesmente essas populações foram enxotadas para as periferias urbanas, né? E foram viver em condições paupérrimas, sem nenhuma assistência, sem nenhum contato com políticas públicas. E, além do mais, o Estado brasileiro desenvolve um programa, e, por incrível que pareça, são as teorias que fundamentaram, embasaram muito, né, nazismo, fascismo, que é de Lombroso. O Nina Rodrigues, no Brasil, vai trazer isso com uma intensidade, né, aquilo que o Reinaldo lembrava da importância de embranquecer a sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, essa perversidade vai trazer um discurso muito forte pregado pelo Estado brasileiro, aquele mesmo Estado que não provê política pública, ele traz um discurso falacioso que, no Brasil, nós vivemos uma pacificação, uma democracia racial, e eu diria que, e aí eu acho que é importante nós lembrarmos, no Brasil, a primeira vez que o Estado brasileiro vai trazer a questão racial com seriedade e pensá-la como política pública logo depois da eleição de Lula em 2004. Nós, do Movimento Negro, fizemos um trabalho, fizemos uma campanha, uma mobilização fortíssima para a questão que o Estado brasileiro, naquele momento, para que a questão racial, para questões relacionadas à política pública, fizessem parte do programa de governo que ali estava se iniciava. E eu participei intensamente, e aí eu acho que é bom dizer, né, da formatação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e em 2004 foi a primeira vez que o orçamento público do Estado brasileiro reservou recursos. Olha, gente, vamos
né, em cento e tantos anos de república, foi a primeira vez que o Estado brasileiro constrói um eixo estratégico, que foi chamado o 21º eixo, relacionado às populações de cor negra, preta, de cor preta, às etnias indígenas, e é a primeira vez que no orçamento brasileiro nós vamos ter recursos direcionados para essas populações. Então, é bom lembrar isso, porque foi por causa dessa participação da sociedade, principalmente das populações e dos movimentos das pessoas de cor preta, e também das organizações indígenas, que nós teremos, por exemplo, a criação da CEPIR, e aí, Léo, depois o fortalecimento da Palmares. E aí, né, obviamente, a Palmares foi criada para dar vazão e possibilitar que direitos, né, principalmente das populações tradicionais, fossem reconhecidos e valorizados. Depois, se nós pegarmos, né, de 16 anos, 15 anos, essa declaração do atual presidente da Palmares. Organizações e lideranças religiosas da cultura afro-brasileira querem que a Procuradoria-Geral da República abra uma ação por racismo e discriminação contra o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo. O motivo é um áudio em que Sérgio Camargo faz ataques ao movimento negro e a religiões de origem africana. O diálogo foi gravado no dia 30 de abril, sem conhecimento de Sérgio Camargo, durante reunião com servidores. Camargo reclamava do sumiço de um celular corporativo que deixava na gaveta e diz que pode ser para prejudicá-lo. Nesse momento, se refere ao movimento negro de forma pejorativa. Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Escória maldita. No áudio, Camargo também se referiu a uma conhecida mãe de santo como macumbeira e avisou que não daria verba para terreiros. Apesar de negro, a nomeação de Sérgio Camargo para a fundação que cuida da proteção e divulgação dos valores da cultura africana tem gerado críticas e polêmicas. Vai em contraposição a todos os princípios que nós pensamos e que lutamos naquele momento, tanto para a CEPIR quanto para a Palmares. E aí, quando eu falo de política pública, só para que nós tenhamos uma visão, somente hoje já temos mais de 4.000 comunidades quilombolas, né, que foram catalogadas, né, que há efetivamente nos relatórios antropológicos o reconhecimento, né, essas comunidades são direcionadas e devem ter reconhecido seu direito pela terra. Você imagina numa perspectiva de acolhida, de reconhecimento de política pública, para que essas comunidades possam ter acesso ao título definitivo de suas terras, né? Nós temos hoje gestores com essa concepção, né? Gestores que, na verdade, não se reconhecem, na verdade, introjetaram aquilo que eu comentava há pouco, quando dialogava com a Flavinha sobre a anulação. De fato, é uma pessoa que não sequer se reconhece pessoa de cor preta e que jamais vai lutar pelo direito para que o Estado brasileiro se obrigue a reconhecer os direitos dessas pessoas que tiveram seus direitos historicamente negligenciados. Então, ao mesmo tempo que nós nos revoltamos com essa postura, mas isso não é um descuido, eu acho importante dizermos isso, né? É uma política definida claramente para dar continuidade a essa negação e não reconhecimento dos direitos negados historicamente às pessoas de cor preta. E, obviamente, nós estamos acompanhando agora, eu acho que a Covid traz efetivamente, né, ela esgarça as desigualdades que nós vivemos. Os povos indígenas também, nós temos que perceber que vivem essa dimensão, mas isso fica muito claro, né? Na verdade,
a Casa Grande não permite, como eu dizia antes, né, que a senzala tenha algum direito. E pessoas são nomeadas, governos são articulados ou se articulam para isso. E no Brasil, hoje, infelizmente, nós vivemos uma postura do Estado brasileiro, não só de negação de políticas públicas, mas eu acho mais ainda que nós estamos vivendo uma orquestração pública para construir o genocídio e desconstruir tudo aquilo que foi percebido de direito e concedido ou reconhecido como direito nas últimas 2 décadas. Então, nós vivemos, eu acho que, uma desconstrução, né? E política pública, quando que nós trabalhamos, né, você tem uma marcha e uma luta profunda para que ela seja reconhecida, para que ela seja efetivada, e quando ela é desconstruída, ela traz um rastro de destruição. E é o que nós estamos presenciando hoje no que diz respeito às políticas públicas voltadas às populações e às pessoas de cor preta. Eu só finalizo para dialogarmos. Em 2010, Léo, nós construímos uma longa pesquisa que foi trabalhada dentro da CEPIR. Eu não sei se vocês veem, e nós produzimos, eu fui o consultor para essa pesquisa, e nós produzimos um longo estudo sobre políticas públicas e questão de gênero, porque na perversidade da política pública, e quando nós falamos da população ou do racismo contra as pessoas de cor preta, nós vamos encontrar as mulheres, você acabava de trazer os dados, né? E essa pesquisa revelou uma situação gravíssima, né, com relação a, principalmente, as mulheres. Eu termino dizendo o seguinte: os benefícios das políticas públicas não chegam às populações pretas, mas os malefícios, sim. Então, no Brasil, e hoje nós temos uma orientação muito clara em termos de orientação do governo de que o malefício se estabeleça, né? E que esse malefício possa, no decorrer dos próximos anos, desconstruir tudo aquilo que foi conquistas dos negros, das pessoas de cor preta, né, basicamente nas últimas 2 décadas no Brasil. Paulo, uma informação interessante, você falou sobre o Covid, eu tinha visto algumas notícias, né, o Ministério da Saúde, da maneira que é possível, que convém, ele dispara os dados, né, da pandemia no Brasil. Existem outros sites que também colocam isso, e tem um apontamento do Ministério da Saúde que coloca que os óbitos de pessoas de cor preta quintuplicaram, quase o dobro do crescimento em relação ao óbito Sim. de pessoas brancas, e aí tem toda uma dimensão socioeconômica também e de possibilidade de acesso a recursos nessa situação, né? Então, assim, é interessante, então, a gente perceber que uma luta em relação à desconstrução do racismo passa necessariamente pelas políticas públicas. Sim, sem dúvida. E talvez é importante, e nós estamos falando de racismo estrutural, mas também precisamos falar de políticas públicas estruturais, né? Porque até hoje nós não temos na história política brasileira a construção de políticas públicas estruturais para as populações de cor preta. Não temos. Nós temos essa experiência recente, Léo, que eu caracterizo e as análises indicam que nós tivemos pequenas políticas públicas estruturantes, como é o caso das políticas afirmativas, que nós conhecemos bem, que trouxeram, eu acho que resultados muito significativos, mas não mudam estruturalmente a realidade, né? Eu me lembro bem que em 2004 eu finalizava o doutorado na UNB e nós promovemos um debate com os ministros do governo Lula. Naquele momento, nós tivemos a possibilidade de dialogar com alguns deles sobre
a possibilidade de, aos poucos, transformarmos projetos de política estruturantes em projetos de políticas estruturais de Estado no Brasil. E, naquele momento, refletimos sobre o acesso ao ensino superior, né? E eu fiz uma pergunta a um ministro dizendo o seguinte: e nós vamos ter políticas estruturais de Estado para mudar a fisionomia, a estrutura da educação básica no Brasil, para que no futuro nós não precisemos mais ter, por exemplo, política de cotas ou outras políticas estruturantes nesse sentido? E passados quase 2 décadas, você percebe que o nosso ensino básico, ou fundamental básico, ele continua extremamente deficitário, né? E quem sofre mais essa deficiência do ensino básico, geralmente são as populações pobres e que, na sua maioria, são as populações de cor preta. Então, nós não avançamos nesse sentido para políticas estruturais e, na verdade, estamos regredindo para políticas muito localizadas e algumas, né, tão perversas que isso vai impactar terrivelmente. E eu finalizo dizendo o seguinte: quando você vê, por exemplo, um governo que maciçamente incentiva que a população possa ser armada, isso vai ter um reflexo ainda maior nas mortes de pessoas pretas e, principalmente, nas mortes de pessoas que estão nas periferias, infelizmente. Então, nós vamos daqui numa década, possivelmente, à frente, se nós voltássemos a conversar, nós vamos perceber que esse dado estarrecedor que você colocou, de 2,7 vezes maior, infelizmente, essa estatística, Léo, subirá, né? E não vai regredir. Obrigado aí pela aula sobre o tema. Vamos convidar o Reinaldo para fazer algum comentário, se acha pertinente, Reinaldo? Alguma pontuação? Depois a gente segue Marconi. Eu quero agradecer ao Paulo pela quantidade de informações válidas. E não é comentar, trazer algumas coisas que surgem, né? O legal da conversa é um pouco isso. Então, voltando antes, quando o Paulo comentava sobre o mito da democracia racial, nós temos o clássico de Florestan Fernandes, que já jogava por terra toda essa construção falaciosa de que no Brasil vivíamos numa situação idílica, que é justamente o que aconteceu. Não houve uma política pensada para aqueles negros que sairiam da situação de escravos, e não só da senzala, mas uma situação de escravidão que muitas vezes era invisível, e que muitas vezes não aparecem nos livros didáticos. Por exemplo, os escravos de ganho. Por exemplo, os escravos dentro das casas das famílias nem precisavam ser tão abastadas. Era questão de status ter um escravo negro. Então, isso é muito interessante de ser trazido, ser questionado e analisado, porque quando as pessoas olham para trás e tentam fazer uma construção utópica do que foi o período imperial, eles apagam esses eventos. Não querem ver os problemas que existiram durante o período imperial, que Dom Pedro II relutou até o fim em abolir a escravidão, e quando foi feita, foi mal feita. A declaração, a famosa Lei Áurea, ela simplesmente diz: a partir dessa data não há mais escravidão no Brasil. Não comenta-se nada a respeito. Não fala nada sobre o negro. Não fala nada sobre acolher esse negro como um cidadão brasileiro, como um sujeito brasileiro. Nada, zero sobre isso. Quando o Paulo também comenta sobre esse mito racial, acho que é importante, para não me estender muito, sairmos da casuística. Porque eu acho que uma situação que é muito frequente nos negacionistas, que tentam falar que no Brasil não existe racismo, eles trazem: mas nós tivemos Machado de Assis, que era negro, nós adoramos o samba, gostamos do Tiaguinho. Cara, isso não resolve o problema. Não resolve o problema. Não é porque eu leio um livro de um negro, eu escuto a música de um negro, que eu não sou racista. E o Brasil e o brasileiro não são racistas.
é muito mais profundo, porque, como foi bem dito pelo Paulo, o racismo ele é estrutural, ele está presente. E só para encerrar, quando se fala, na minha concepção, quando se fala de política pública, é muito transversal, né? Então, dialoga com muitos campos. Uma coisa que me parece muito interessante que o Paulo falou, dos trabalhos desenvolvidos a partir de 2004, um que foi muito bem desenvolvido durante esses anos, tinha começado um pouco antes, mas durante esses anos ganhou corpo, quando você pensa que as comunidades que estão no campo, muitas delas fragilizadas, são de comunidades, muitas vezes quilombolas, de pessoas empobrecidas, e muitas delas negras e pretas, sabe? Fomentar uma ajuda, um auxílio, uma educação para essas pessoas no campo, isso é política pública também, que foi extinto. Com a mudança ocorrida em 2018, acabou tudo. Obrigado, Reinaldo. Flavinha, algum comentário, alguma consideração sobre as questões colocadas? Oi, gente. Sim, né? Primeiro, eu estou aqui encantada com tudo. Muito feliz de poder participar dessa nossa fala e dizer que, assim, eu penso que na vida a gente tem chance de transformar todos os dias, né? E por viver isso aqui com vocês, eu vejo que eu posso muito mais junto aos meus alunos, né? No material que eu estava olhando para poder participar com vocês, eu fiquei sabendo sobre um congresso que existe, que já está na 11ª edição, congresso de pessoas negras, na verdade, né? De pesquisas feitas por pessoas negras, então eu tive conhecimento disso e acho que, poxa, preciso ir primeiro, né? Não sei se ele vai acontecer, que está previsto agora para novembro, esse 2020, mas, enfim, outros terão, eu acho que é algo que eu preciso participar. Sobre as políticas públicas, enquanto professora, né, de academia, eu acho que sim, cabe, dentro de algumas disciplinas, dentro de alguns momentos, que eu possa, primeiro, estudar um pouco, né, assim, das poucas que existem e me aprofundar para poder levantar essas discussões com os meus alunos, e dizer, não sei se vai dar para ver aí, ó, essa foto. Sim. Não sei se está dando. Pois é. Eu preciso falar, né, que sim, temos essa situação da mulher negra, mas que eu me orgulho muito desse black que eu usei no ano passado e que hoje é algo que a gente vê muito, porque as mulheres se assumem mais em relação tanto à cor como, né, ao cabelo e tudo mais, porque não se fala mais do pichain, não se fala mais do negra do cabelo duro. Hoje isso é algo que eu me orgulho de dizer que vivi essa experiência do black, só não estou com ele hoje por uma questão de facilidade, porque eu também gosto muito de trança, né? Então eu acho que é algo que eu preciso colocar, que de uma forma muito ínfima, de uma forma muito pequena, eu acredito que as mulheres negras estão tentando se redescobrir, no sentido de identificar a sua beleza, né? Identificar o seu lugar, e eu acho que eu preciso ir atrás disso, eu preciso ajudar com que isso aconteça, porque enquanto professora eu tenho uma visibilidade grande, né? Eu tenho muitos alunos, eu converso com muitos jovens, eu tenho isso muito aberto de forma fácil. Então, eu acho que é isso. Eu me transformei já, vou sair já outra pessoa, depois dessa fala, com essa vontade de trabalhar com meus alunos, essa situação. E é isso, eu acho que essa situação velada, ela não pode continuar assim. Momentos como esse incentivam com que ela não continue assim. Nós temos pessoas que têm influência, né, esses influencers hoje em dia, que estão falando sobre esse assunto que a gente vai vivendo essa semana, né, sobre a situação do negro, e a fala deles é uma fala muito rasa, que acaba bagunçando tudo, estragando tudo, acabam levando informações que não são adequadas a respeito dessa situação. Então, eu acho que momentos como esse, né, proporcionados pela Esquina do Pensamento, vão poder colocar de uma forma verdadeira, né, porque foi o que o Léo falou, falar de negra, sendo negra, é algo que realmente é importante, a empatia, né, colocada também é algo que precisa existir, e eu valorizo muito isso, mas eu penso que a gente tem muito ainda que avançar, e momentos como esse possibilitam, abrem portas, né, para que esse avanço possa acontecer. Obrigado, Flavinha. Muito legal a sua fala. Espero que a gente possa ter outras oportunidades
e trazer mais as mulheres para esse espaço, e é uma conversa, né, que no futuro tem que ser feita pelas mulheres aqui nesse espaço também, né? Isso é extremamente importante. Marconi, para fechar esse círculo, e aí a gente passa depois já para a sua participação direta. Bacana. Eu não vou fazer coro com vocês a respeito do quanto que a fala do Paulo foi bacana, que senão ele vai ficar convencido demais, então vou pular já essa parte, e trazer duas considerações. A primeira tem a ver com o que a Flavinha trouxe agora e com o que vocês tinham falado a respeito do lugar de fala. Você fez uma intervenção no outro momento, Léo, tendo todo um cuidado em falar, olha, o nosso lugar é outro, a nossa posição é outra, a gente não consegue ver a partir da sua perspectiva, enquanto que o Paulo trouxe o exemplo do senhor que foi indicado para a Fundação Palmares. A gente tem que ter um cuidado, porque o lugar de fala não se resume exclusivamente à cor da pele, para falar sobre racismo, a gênero, para falar sobre feminismo, sobre o movimento LGBTQI, enfim. O lugar de fala vem de uma experiência, de um propósito, de uma vivência, de um vínculo com aquilo. Então, pessoas brancas, como vocês, que estão fazendo esse movimento aqui, tem muito mais lugar de fala do que uma pessoa negra que está fazendo o movimento que ele faz na Fundação Palmares. Então, isso é importante que a gente coloque. A respeito do que foi trazido sobre a parte estrutural da coisa, e aí eu vou me dar o luxo de fugir um pouquinho da academia para poder compartilhar com vocês. A gente sempre ouvia falar, né, tipo, teve a libertação, como foi. Mas eu só pude significar isso profundamente quando eu ouvi Lazo Matumbi, que é um músico baiano, cantando uma música chamada 14 de Maio. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Ou seja, no dia seguinte à abolição. E logo no início ele já fala assim, no dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Quando eu ouvi essa canção, ali eu entendi. O tanto que era duro, o tanto que era pesado, o tanto que a ausência de uma política efetiva fazia diferença. Eu lembro que um dia eu conversei com a minha esposa sobre essa canção, e eu falei, olha, eu vou dar um exemplo que é totalmente mais ameno do que aquele. Imagine a situação em que todos nós aqui que estamos conversando perdêssemos um emprego de um dia para o outro. No mesmo momento, tomassem a casa da gente porque a gente não teria condição de pagar. As escolas dos nossos filhos expulsariam eles porque eles não teriam como ter uniforme nem ter nada. Todos os seus parentes passaram pela mesma coisa. Você não tem para onde ir, você não tem onde se proteger, você não tem como se resguardar, você não tem como começar no dia seguinte. Né? Aqui eu fiz o exemplo da questão do emprego, porque eu acho que gera um significado para a gente hoje. Mas é infinitamente mais simples do que o que houve 14 de maio. Então, são coisas que a gente precisa refletir e pensar justamente em o que Flávia falou, né? Como que eu trabalho isso na minha sala de aula? Como que eu trabalho isso na educação dos meus filhos? Como que eu trabalho isso no grupo do WhatsApp das tias, que às vezes fazem uma piadinha que ainda não é adequada? Eu tenho que ter um lugar de fala lá. Não só os que são digital influencers têm um alcance gigantesco, mas a gente, nesse alcance pequeno, também precisa começar a atuar mais frequentemente.